Caco, é um prazer estar entrevistando você. Muito obrigada pela entrevista, já começo agradecendo. E eu gostaria de começar te perguntando o que motivou a volta do nosso querido e amado CBLOL. Bom, Sara, muito legal falar contigo também. Apesar da gente ter identificado alguns pontos positivos no processo de mudança que a gente fez esse ano, né? Na verdade, todo o desenho da LTA, ele fez parte de um projeto global de ajuste da presença de todas as ligas do mundo para a gente poder criar uma base financeira mais sustentável para os times, né? A gente fez várias mudanças no modelo de negócio para que a gente oferecesse um melhor negócio para os times parceiros, e também para a gente poder incentivar, né? Aí é um objetivo específico da América, a gente incentivar o crescimento da América do Norte e da América do Sul com etapas que a gente chamou de cross-conferência, né? A gente estimular o gameplay botando os melhores times da América inteira para jogar. Então, apesar da gente ter identificado alguns pontos de sucesso na parte do modelo de negócio e na melhoria competitiva em geral, ficou muito claro para a gente que a gente criou uma desconexão com a comunidade, né? E isso foi no Brasil e na América do Norte, né? E a gente está muito ligado nos dois. Eu sempre fui muito conectado com o CBLOL, com a comunidade brasileira, então foi muito claro para notar esse tipo de reação, né? Ou seja, a comunidade primeiro teve muita dificuldade de acompanhar a liga, né? A gente tornou muito difícil entender o que estava acontecendo nos formatos que eram muito complexos. Hora era regional, aí quando acabava o campeão, tinha uma etapa Américas que de nível competitivo trazia uma experiência muito ruim. A gente também criou formatos muito comprimidos, né? Porque ao longo do ano, para a gente poder inserir as etapas que eram cross-conferência, né? Sul contra Norte, a gente precisou comprimir o calendário da etapa regional, né? Então acabou que os formatos ficaram também longe do que a gente esperava e o público também com dificuldade de acompanhar e sendo muito claro no feedback. Então, para a gente ficou muito claro de que nós criamos um produto que não estava dentro da expectativa da comunidade que sempre criou e com a gente e acompanhou o CBLOL. Então, apesar da gente ter feito algumas modificações, né, logo depois do Split 1, a gente ouviu muito o que estava acontecendo, a gente identificou os pontos que a gente podia melhorar. No Split 2, a gente fez um formato onde cada liga tinha mais o seu caminho independente. Então, a gente notou que a comunidade reconectou com a liga, com seus times, com a sua história, em direção ao MSI. E aí, quando chegou no Split 3, a gente também, novamente, uma etapa pós-conferência, um split super apertado. Então, notamos de novo aquela insatisfação. Então, a gente foi implementando alguns ajustes, bota um pouquinho mais de alguns dias a mais, altera um pouco o formato, dentro do que a gente conseguia identificar que dava para resolver, até que chegou um ponto em que a gente entendeu, não, para a gente de fato alterar e corrigir o que está sendo questionado, a gente vai precisar voltar atrás e rever o produto. E a gente preferiu fazer isso, ou seja, ao invés de continuar fazendo alterações específicas que eventualmente não trariam de volta tudo aquilo que a comunidade não encontrava mais na liga, ou seja, aquele senso de assistir os seus times por mais tempo e se encontrar no estúdio ou na final e ter um momento que a gente sempre se orgulhou e construiu, o melhor seria a gente revisar tudo. Então, a gente chegou à conclusão de que a melhor solução era mexer na estrutura do produto, não em pequenos ajustes mais incrementais. E a gente, então, chegou à conclusão, não, vamos voltar e separar as ligas, fazer as regiões serem independentes novamente, e a gente vai buscar essas soluções de inovação e de incentivo ao desenvolvimento competitivo separado. A gente não pode fazer isso em detrimento da experiência que a comunidade tem e do que fazia o CBLOL, e de uma certa forma até do que fazia a LCS. Então, essa foi a nossa visão. A gente sabia que o nosso objetivo ele era ousado, da gente trazer mais competitividade para a liga. A gente já criou uma LTA onde, tendo Conferência Norte e Conferência Sul, a gente daria mais espaço para os times regionais, né? Ao invés de fazer só uma liga para as Américas, eventualmente com menos times, não, vamos fazer separado,
mas vamos incentivar esses encontros entre Norte e Sul. Mas ainda assim a gente notou que foi muita coisa em muito pouco tempo e a comunidade sentiu essa diferença. Então, a gente resolveu, não, então vamos parar, vamos voltar atrás e vamos buscar a melhoria de competitividade, vamos buscar os formatos mais inovadores e tudo de uma outra forma, mas nunca pondo em risco o que a comunidade realmente sempre viu e o que o League of Legends e o CBLOL representa para a nossa região. Então, esse foi o motivo. A gente identificou coisas positivas, ou seja, a parte do modelo de negócio chegou a um lugar muito interessante para Riot e times, e daí a gente consegue evoluir. A gente viu muitas melhorias competitivas vindo desses encontros internacionais mais frequentes, mas a gente consegue fazer isso de outras formas sem colocar em risco a paixão regional que a nossa região tem pela sua liga, pela sua história, sem essa narrativa tão confusa que ficou o formato, que a gente admite que não funcionou do jeito que a gente esperava, então a gente tinha que mudar. E quando foi que você percebeu que era hora de voltar atrás e trazer essa mudança? Em que momento ao longo desse ano? Olha, a gente, quando foi depois do começo do segundo split, que a gente percebeu que, seja lá o que a gente fosse fazer para esticar o calendário, fazer os formatos mais simples, não fazer um modelo de eliminação de times tão agressivo, né? Que a gente quer que os melhores times joguem mais, mas também existe uma duração mínima do formato e tudo, senão fica muito confuso. Naquele momento do segundo split, a gente percebeu que o que viria para o terceiro split não ia resolver o problema que a gente queria resolver, que era atender às expectativas. A gente fez algumas mudanças, o Split 2 foi um split mais positivo, a gente viu muita melhoria pelos feedbacks que a gente recebia, por números de audiência, pela satisfação, a gente faz muita pesquisa, então a gente viu que no Split 2, onde houve uma normalidade maior entre cada região com o seu, né, a gente viu que ali as pessoas voltaram a entender, se reconectar, até acompanhar os times das outras regiões e conhecer outros jogadores. E aí, logo depois, quando a gente estava... Antes de entrar na MSI, a gente falou, cara, quando vier o Split 3, a gente vai voltar a ter uma sensação complexa. Então, ali no Split 2, a gente identificou que as melhorias incrementais que a gente podia estar fazendo, esses ajustes, não iam resolver o problema estrutural que a gente queria resolver. Então, naquele momento, a gente já começou a buscar o que significaria a gente reverter e tornar as regiões independentes e a gente implementar essa volta e continuar crescendo a partir dali. Bom, quando a LT chegou, a gente teve as mudanças da regra dos importes, né? Antigamente, quando era CBLOL, eram 2 importes por time. Mas com a chegada da LT, nós tivemos a inclusão do jogador Américas. Como fica a questão do jogador Américas agora com a volta do CBLOL? Volta a ser a regra antiga de 2 importes por time? Ou vai ter uma nova regra? Olha, agora com as duas regiões sendo independentes, a gente está revendo essa regra. Então, a gente vai divulgar uma atualização dessa regra, porque não existe mais uma região Américas que a gente deva favorecer o intercâmbio de jogadores do modelo como foi pensado, e a gente vai apresentar uma mudança nessa política de residências, que a gente chama. A gente ainda está avaliando alguns detalhes finais para fazer um anúncio mais completo disso, porque a gente também quer permitir que os jogadores latino-americanos que têm times presentes nas duas ligas, eles tenham uma política que suporte uma mobilidade deles entre si. Onde antes era uma liga, LLA, agora sendo 2 ligas, a gente está avaliando alguns casos, jogadores que já fizeram alguma transição, então a gente está avaliando alguns detalhes específicos, mas a gente pretende sim fazer uma revisão, a gente está fazendo uma revisão dessa política, ainda vamos divulgar o que vai acontecer e quando vai acontecer, mas o momento onde essa política foi criada para favorecer uma mobilidade maior, ela pensava na região Américas integrada. E agora, na hora que a gente tem duas regiões independentes, a gente está fazendo uma revisão dessa política, sim. Bom, e falando um pouquinho agora das franquias, como ficam as franquias e a gente tem a possibilidade de ter 10 times novamente no CBLOL, sendo 8 times brasileiros, a Leviathan, né, que é o time parceiro, e o outro time convidado?
Bom, nesse momento inicial, a situação o modelo da franquia ele continua como é. Então a gente tem times que são franqueados, tem times que são franqueados convidados, no caso do parceiro da América Latina que joga. Então, no caso do CBLOL, a Leviathan é um time franqueado, parceiro da franquia de Latam. A gente tem os outros times que vieram do CBLOL e a vaga de guest. A gente vai continuar com 8 times, tanto na LCS quanto no CBLOL, porque a gente precisa garantir aquela questão da estabilidade financeira da liga. Então, assim como no passado, quando a gente questionava com o CBLOL com 10 times, se dava para expandir para 12, para 14, a ideia é que a gente só expanda a liga quando a gente tiver com a liga uma capacidade financeira de retorno para os times que suporte entrar mais time e os atuais não diluírem o que eles recebem, né? Mas fica o pensamento sim. E agora, inclusive, a gente tem essa visão separada. Cada região, América do Norte e América do Sul, pode crescer de acordo com o retorno do seu mercado. Então, a gente sabe que existem organizações capazes e a gente precisa acompanhar essa questão do quanto que a liga financeiramente pode oferecer de retorno para quem está investindo nela, para os times, e expandir. Mas certamente está na nossa visão. A gente continua sendo seguindo num momento de foco super no competitivo, né? Então a gente também não pode diluir o momento que a gente entrou de ter times mais competitivos e investindo. Então existe uma pressão para os times que estão, existe um acompanhamento, um suporte aos times que estão mostrando desenvolvimento, e a liga expandida ela vai também para esse lado. Então a gente está tomando muito cuidado antes de pensar em expansão do tipo, seriam mais times que sobem via promoção? Seriam mais times com vaga? Que tipo de mecanismo a gente poderia ter? Mas estamos abertos para isso, tão logo a liga consiga mostrar capacidade de gerar retorno financeiro e a gente encontre times capacitados no mercado. Agora, ao passo de cada região, não precisamos tratar a América como uma coisa só. Bom, e olhando assim no futuro, você acha que a gente pode esperar a volta de algum time para as franquias ou eles vão permanecer para o próximo ano como está agora, os mesmos times nas franquias? Não, para o próximo ano a gente segue com o mesmo modelo que a gente tem agora. Então a gente tem os parceiros da liga que estão agora, a gente tem, no caso do CBLOL, a Isurus, que vai disputar a série de promoção contra os times do Circuito Desafiante e da LRS, e aí vai haver uma disputa pela 8ª vaga, e assim a gente vai para o ano que vem. A mudança do produto da liga, ela não vai influir nessa transição nos times que competitivamente fazem parte dele. No momento de expansão, é que a gente poderia pensar numa outra coisa. Mas a gente fica bastante satisfeito de ver que uma parte dos times que a gente já conhecia do CBLOL brasileiro da nossa região continuou e mostrou muito jogo no circuito desafiante. Ao mesmo tempo, também outros novos times surgem e mostram uma capacidade incrível. Então, a gente acredita que essa disputa, esse mercado aquecido por essas vagas no Tier 1, é muito legal para a gente observar também e ver o que acontece depois. Bom, só para ficar claro para o público, então, no próximo ano, o time convidado, ele também vai ter que se provar, assim como a Isurus vai ter que se provar esse ano, né, jogando Relegation. Exatamente. A gente tem uma vaga de convidado, que a gente expandindo a liga, essa vaga ou mantém-se ou ela aumenta a quantidade de convidados, mas o time convidado, ele foi criado justamente para criar essa capacidade dos novos times e dos novos jogadores subirem a liga, né, que é o que a gente chama lá do Path to Pro, né, que é a trilha do crescimento profissional, que é essa forma de oxigenar em jogadores e times a liga. Então, essa vaga, ela não é uma vaga de franqueado, ela é uma vaga que ela tem que disputar. Então, e a gente também precisa criar um Tier 2 que ofereça para os times a capacidade de chegar preparado, né, para essa série de torneio, já que o time convidado disputou com os times do Tier 1 o ano inteiro. Mas o desenho da gente deixar essa vaga de convidado como sendo uma vaga não bloqueada por um franqueado, ele é justamente para permitir que o Tier 2 tenha essa ascensão. Então, a gente continua com 7 times parceiros e uma vaga de convidado nas duas ligas, LCS e CBLOL. E à medida que a gente vai expandindo, a gente avalia entre sócios e novos times convidados qual que é o melhor mix. Mas a gente quer deixar o sistema aberto para oxigenar e para ter essa pressão. Bom, aproveitando o gancho sobre o Relegation, né, e sobre o circuitão, o circuito desafiante, ele vai voltar a ser o Academy como era na época do CBLOL, ou ele permanece sendo o circuito desafiante? Ele permanece sendo o circuito desafiante. O CBLOL Academy ele foi criado
muito especificamente na época que a gente tinha o modelo de franquia fechado, onde ele era uma plataforma onde os times do Tier 1 treinavam seus jogadores e testavam e desenvolviam novos jogadores. Então, o torneio era uma plataforma contínua de vários jogos e que estimulava a frequência e qualidade para formar novos talentos. Quando a gente começou a trabalhar com outros times independentes e que trouxeram uma pressão competitiva, uma qualidade super boa para o nosso Tier 2, a função já passou a ser também, e agora ainda mais com esse modelo onde a gente tem a vaga de convidado, o objetivo ele cresce para ser um torneio competitivo também para essas novas organizações. Então, ele permanece ele vai ficar com a marca Circuito Desafiante. Ele é um torneio que ele tem um objetivo final de crescer para gerar um time para o CBLOL, mas ele já não tem só a função de ser um suporte do Tier 1. Ele é uma liga que caminha com a sua vida própria, com o seu desenvolvimento próprio. Então, a gente quer atrair outras organizações. A gente também quer a participação dos times Academy, porque ajuda muito no desenvolvimento de talentos para todo mundo, mas ele ganha uma outra função também, que é gerar um novo time do Tier 1. Então ele continua com essa marca e a gente continua trabalhando ele para atrair boas organizações de fora que possam ser os próximos times jogando no CBLOL. Bom, ano passado, né, quando nós tivemos a mudança do CBLOL para LTA, na sua entrevista com o Butcher, você tinha comentado sobre como foi feito o aviso dos times da mudança de CBLOL para LTA. E agora eu gostaria de saber como está sendo feito o aviso dos times da mudança de LTA para CBLOL. Então, nós conversamos com os times, isso foi um processo, todo o processo interno de mudança para CBLOL e LCA, ele passou por muitos alinhamentos internos, a gente não queria mudar só a marca, né? Então a gente separou as ligas, a gente recriou as vagas para eventos internacionais, então ele passou por muitas verificações internas e muito trabalho para a gente garantir que a gente estava voltando com as ligas do jeito que a comunidade estava pedindo. Não era só a marca, né? Tinha que ser o caminho separado, tinha que ser os splits mais longos, os formatos mais simples e estimulantes para você assistir. Então, a gente precisou de muitas validações internas e quando esse pacote inteiro a gente conseguiu, beleza, vamos fazer isso, a gente passou, sim, por um processo de conversar com os times. A gente teve um feedback super bom de todos eles. Houve um comentário por parte dos times que a gente achou muito válido, que é o valor e a importância dos eventos entre Norte e Sul, ou seja, do Cross Conference, né, como a gente chama, e que estimulam esse desenvolvimento e antecipam a experiência que a gente tem em palcos internacionais. E a gente quer continuar fazendo isso, mas não em detrimento do split regional. Então, também passamos por um alinhamento com os times de que a gente vai continuar explorando essas possibilidades com outros torneios, outros momentos, sem ser os que valem vaga, né? Então, foi muito positiva a conversa com os times. Então, conversamos com os times, recebemos algumas dicas, trabalhamos alguns pontos, então também aconteceu essa conversa com os times antes e esse alinhamento também. Bom, já que você mencionou o Cross Conference, então ele vai ser substituído futuramente por outros campeonatos regionais para promover também a evolução das regiões, né? Exato. A gente viu que a gente viu que esses campeonatos também são muito interessantes para o pessoal da LCS. Os times da América do Norte gostaram dos Cross Conference, perderam alguns jogos também, então, né, viram que é necessário esse tipo de intercâmbio, porque também ali eles aprendem, praticam, conhecem jogadores e tudo. Então, sim, a gente quer trazer esse formato desses encontros Norte e Sul de um jeito mais estruturado. A gente sabe que o nosso calendário, por ter eventos regionais, eventos internacionais, ele tem espaços que a gente consegue trabalhar sim, que não sejam a consequência de um split, né? Então, tem outros momentos que a gente consegue fazer esse momento cross-conference, tem outros momentos do calendário que a gente consegue fazer esse encontro entre LCS e CBLOL acontecer para preparar para os eventos internacionais antes de uma temporada. Tem várias formas da gente se beneficiar disso, então a gente quer fazer. E a gente também quer manter projetos de estímulo ao desenvolvimento, como foi o projeto do Bootcamp esse ano, que já foi uma reedição do que a gente fez no passado, mas a gente já teve mais apoio dos times daqui da América do Norte, onde aconteceu esse Bootcamp. Então, foi mais interessante para os times. Então, a gente quer continuar trabalhando essa questão do intercâmbio de um jeito mais variado. Então, entre torneios, Bootcamp ou qualquer outra coisa que a gente consiga trabalhar com os times, torneios internacionais, então... em torneios independentes também, que a gente possa se parceirar e criar um mecanismo de
de incentivar os times do Norte e do Sul. A gente quer voltar a fazer tudo isso, porque, de novo, esse é um ponto muito importante para a gente, que ele continue estimulando esse crescimento para a visão da vitória não ficar só no Brasil, ela é algo mais. Então tem que ganhar aqui, mas tem que ganhar em outros lugares também, contra outros adversários também. A gente só não quer fazer isso em detrimento do CBLOL. A gente não quer fazer isso em detrimento do que é a trajetória do time aqui, ou seja, uma final é uma final, um playoff é um playoff, e depois a gente tem um momento do encontro entre regiões. Outras regiões já estão fazendo isso há algum tempo, como China e Coreia, então a gente acha que é um momento muito propício para a gente ter mais formatos desses encontros do que necessariamente ter que amarrar no final de um split. Bom, falando agora um pouco sobre campeonatos internacionais, a divisão das vagas de CBLOL e LCS ficaram da seguinte forma, né? O First Stage, a LCS tem um time, o CBLOL tem um time. O MSI, a LCS tem 2 times, o CBLOL tem um time. Pro Worlds, a LCS tem 3 times e o CBLOL tem um time, certo? Correto. A gente está voltando para o modelo de distribuição de vaga que a gente tinha em 2024, que é exatamente esse que você falou. E daí para frente a gente quer começar a construir a briga do Brasil por mais vagas, que esse ano a gente mostrou que tem espaço. Eu ia perguntar se na hora de fazer essa decisão da quantidade de vagas, um dos critérios que foram avaliados foi o desempenho em campeonatos internacionais. O nosso primeiro objetivo, a gente sabe que a gente tem muitas coisas que a gente queria fazer entre o restaurar a liga e o continuar avançando. Então, as duas coisas a gente precisa fazer. Então, o nosso primeiro foco para esse momento foi restaurar o que a gente tinha em 2024, mas a gente está... E o desempenho do Brasil esse ano foi muito bom para nos ajudar a fazer o caso junto ao time global da Riot, para a gente expandir a busca por vagas para a região, para o Brasil. Então, a gente quer brigar por mais vagas aqui dentro, seja através desses torneios específicos entre LCS e CBLOL, seja através de um processo de mais qualificações para o Worlds, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo. O resultado que a gente mostrou esse ano vai nos ajudar na discussão daqui para frente. A nossa primeira prioridade foi restaurar as 2 ligas para o estado que a gente estava antes da fusão. Bom, então a gente pode sonhar que o Brasil ainda pode ter talvez 2 representantes aí brigando por uma vaga no Worlds. É a nossa meta, porque esse ano a gente mostrou que pode. E então a gente tirou jogos de uma forma muito positiva, não foi na sorte. E mesmo em outros torneios internacionais como a WC, entre Brasil e NA, a gente também teve vitórias, então o caminho está muito claro e o espaço está muito claro. Agora é uma questão nossa de restaurar e voltar a buscar uma solução que seja sobre a vaga e não sobre o playoff da região. A região gera os playoffs e tem os seus formatos independentes, e no processo de vaga a gente está discutindo com o time global de como fazer aumentar essa representatividade do Brasil, ter mais vagas. E, na sua opinião, qual foi o maior desafio nesse processo de trazer de volta o CBLOL? O maior desafio, eu acho que foi o momento onde a gente... Foi o quanto da mudança a gente deveria fazer. Porque a ideia da gente ter as 2 regiões conectadas de alguma forma numa Liga Américas que trouxesse mais contato, mais desafio e tudo mais, ela é uma visão que a gente acredita como conceito. Acho que muitas das pessoas da comunidade viram que os jogos ensinavam, estimulavam, jogadores começaram a ter mais visibilidade entre as regiões, então existe um valor nisso. E a gente tentou fazer alterações ao longo do tempo que foram muito específicas e muito tática. Botamos mais alguns dias aqui, tomando um formato um pouco mais simples ali, mas não o suficiente. Então, acho que o maior desafio foi a gente tentar ainda buscar uma solução que pudesse ainda conviver com o confronto entre as regiões, para a gente ficar mais próximo, no caso do Brasil, da América do Norte. E aí, a gente chegou à conclusão de que não, esse modelo ele tinha problemas mais estruturais do que benefícios que traria. Então, vamos precisar voltar. Então, acho que o maior desafio, que não foi exatamente... Assim, a gente nunca questionou que voltaria, se fosse necessário, mas a gente ainda tentou ver se havia alguma forma de buscar o contato intra-regional
se complementar ao crescimento regional interno e a experiência que a comunidade tem com a liga e tal. Esse foi uma coisa que a gente buscou fazer, especialmente durante o Split 2 e tentar aprender e ajustar rápido. Mas chegou um momento que a gente também precisou entender, não, precisamos fazer uma solução que seja completa. Então, vamos restaurar e recomeçar dali. Eu acho que esse é que foi o momento. Ele não foi demorado, ele leva um tempo para a gente adaptar e precisamos mudar entre um ano e o outro, a gente não consegue mudar um formato no meio do calendário. Então, eu acho que esse foi o maior desafio que a gente teve. Até que ponto a gente consegue continuar fazendo ajustes e estar acertando o que a comunidade espera, e a hora de, não, agora a gente tem que retroceder. E o nosso time, quando percebeu que tinha que retroceder, foi muito claro, e a gente começou a conversar com os outros times da Riot, assim, qual é o melhor momento, qual é a melhor forma de retroceder no desenho, criando espaço para a gente continuar tendo outros crescimentos. Bom, ao longo desse ano, muito se falou sobre o formato do campeonato, né? E eu gostaria de saber como que vai ser o formato do CBLOL ano que vem, se vão ter mais jogos MD5, se ele vai ser mais disputado em MD3 ou MD1, ou se ele vai ser dividido também pelos splits, como foi esse ano. A gente vai divulgar mais informações detalhadas do formato mais para frente, mas alguns aprendizados também que a gente teve esse ano foram relacionados a um conjunto de formato e calendário, né? Então, o primeiro ponto a gente continua com 3 splits, né? Porque o calendário global tem os 3 eventos, inclusive o First Stand no Brasil, do ano que vem. Então a gente continua com 3 splits, mas o primeiro split ele vai ter mais uma característica de torneio, então, do que de um split. Então a gente pretende criar um formato que seja mais simples, sem ter que ter necessariamente 2 fases, ou acaba tendo muito pouco jogo por time. Então, a gente quer fazer um torneio mais simples, para que os outros 2 splits que levam para a MSI e para a Mundial tenham mais tempo para acontecer. Então, a gente vai aumentar a duração de split 2 e 3 e colocar formatos que são formatos mais simples. A gente teve formatos muito complexos esse ano que tornavam muito difícil acompanhar a liga, entender exatamente em que momento do calendário do campeonato a gente estava. Então, para esse ano, a gente espera que split 2 e 3, que levam para a MSI Worlds, sejam splits mais longos, a gente vai ter mais dias de jogo, e a gente vai ter splits mais simples, mais acostumados com o que a gente está acostumado a ver em uma fase inicial com round robin e depois um playoff com double elimination, sem a gente ter a compressão do tempo, porque já não tem mais a etapa cross-regional. Em termos de melhor de 1, 3 ou 5, a gente definitivamente não vai mais ter melhor de 1. Existe uma possibilidade de a gente trabalhar um pouco de melhor de 1 numa linha de tie-break ou de seeding, mas não é a nossa visão, até por causa do Fearless Draft, então a gente precisa trabalhar de melhor de 3 e melhor de 5, né? E a gente vai manter o Fearless Draft, não veio para ficar. Então, a nossa ideia é que a gente tenha melhor de 3 no momento em que a gente tenha mais times disputando, caminhando para melhor de 5, full melhor de 5 no playoff. Então, isso também vai, com um calendário com mais dias, isso permite que a gente tenha mais confrontos, todos os times joguem mais vezes, isso é mais interessante para a comunidade também. Os detalhes específicos de quantas semanas e qual o formato da fase de grupos ou do playoff, ou se vai ter alguma outra etapa, a gente vai divulgar um pouco mais futuramente, mas a gente está falando claramente de mais dias e formatos mais simples, todos com Fearless Draft e não ter mais melhor de 1, como o desenho do formato. Perfeito. Caco, para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação à reação do público quando vocês soltarem a notícia de que o amado CBLOL vai voltar. Olha, eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria, a gente vai continuar trabalhando em comunicação, em contato, a gente ficou um tempo absorvendo e ouvindo tudo, e agora acho que está na hora da gente também ir mais para a rua para falar, que é o seguinte, primeiro ponto, de que a gente entende a importância do CBLOL e da Liga Regional para a comunidade. Isso eu queria que ficasse muito claro, e que todos esses feedbacks e todas essas reações, elas foram importantes para a gente conseguir internamente entender, não agora temos que mudar estruturalmente, voltar para começar a fazer um outro tipo de evolução. Então, a gente assim, ouviu, reconhecemos de que a mudança não trouxe
não atendeu as expectativas, não trouxe uma satisfação para a comunidade e a gente voltou por isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E que continuem dando feedback e nos ajudando a entender para onde as nossas mudanças, que a gente vai continuar propondo inovação, para a gente estimular o crescimento e tudo, mas agora que a gente entendeu onde não pode mexer, a gente fica com esse aprendizado e que continua contando com o feedback e com a reação da comunidade para nos ajudar a entender para onde ir. Um outro ponto é que a gente também pretende continuar estimulando a competitividade, né? A gente precisa continuar estimulando o crescimento da liga. A gente está muito feliz com tudo que a gente viu esse ano, dos novos times e dos novos talentos aparecendo. Esses nomes eles não vieram da mudança desse ano, vieram também de um trabalho histórico dos times desenvolvendo tudo, e a gente quer trabalhar com os times para que isso continue acontecendo. Então a gente não está fazendo uma volta ao CBLOL, mas a gente vai combinar o crescimento diferente do CBLOL, a gente precisa evoluir de um jeito diferente. Então isso é uma mensagem também que a gente queria deixar. A gente reconheceu que a gente fez um movimento que não atendeu à expectativa da comunidade, a gente está voltando a um ponto onde a gente concorda que o produto deveria estar, e a gente vai continuar provocando inovação, a gente vai continuar trabalhando para que a gente tenha o crescimento que o CBLOL precisa ter. Então, essas duas mensagens eu gostaria muito que a comunidade retornasse para a gente, digerisse, conversasse sobre isso, que voltamos porque entendemos que mexemos e que fizemos alterações que não trouxeram o resultado que a comunidade esperava, não atenderam as expectativas, e vamos fazer isso. Ou seja, a gente vai ouvir, vai ajustar para acertar, e vamos continuar buscando o crescimento. A gente chegou num lugar muito legal de bater jogo com outras regiões e tudo, e esse é o nosso lugar. Então, a gente tem que continuar trazendo essas oportunidades, então traremos novas mudanças. Então, acho que essas eram as duas principais coisas que eu gostaria que tivessem acontecendo na comunidade, que a gente estivesse ouvindo e conversando e falando, que a gente está voltando e que a gente vai continuar crescendo, sabendo aonde a gente tem que ajustar e evoluir agora. Perfeito, Caco. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado demais. A comunidade vai achar extremamente esclarecedor e vai ficar feliz com o resultado. Fico muito feliz com a oportunidade, obrigado mesmo. E, de novo, a gente sabe que essa situação, essa resposta, né, essa mudança, ela vai impactar de várias formas diferentes, então a gente tem que saber ler como que a comunidade vai reagir, todos os feedbacks e todas as respostas que vão aparecer, a gente vai fazer isso, e ao longo das próximas semanas a gente vai respondendo melhor, explicando melhor, é muita coisa, então a gente vai saber explicar e vai saber conversar, e eu espero que essa dinâmica coloque o CBLOL inteiro numa direção da gente fazer coisas cada vez mais certas e cada vez mais que vão na mostra, que tragam o desenvolvimento que a gente espera. Perfeito, que a evolução venha sempre, né? Exatamente. A gente resolve o que não estava funcionando, mexe na estrutura e continua andando para frente. É isso aí. Perfeito. Caco, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Sara. Bom, guys, essa foi a nossa entrevista com o Caco Antunes. Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam da volta do CBLOL e o que vocês esperam aí desse futuro. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Até!